pessoal, estamos aqui hoje com mais o nosso episódio do StasaCast. Hoje eu estou com o senhor Reinaldo, síndico profissional, e com uma convidada especial, com a Valéria da Stasa, que vai me ajudar a conduzir esse bate-papo, porque como tu não pode ver hoje, eu estou meio sem voz, então pode ser que eu não consiga falar o tempo inteiro, então a Valéria vai me ajudar aqui e sem dúvida ela, com a experiência dela, vai contribuir muito. Lembrando para todo mundo, o StasaCast fica no canal do YouTube da Stasa e a gente faz várias promoções de cortes no Instagram, no Facebook, em todas as redes sociais da Stasa. Está com alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta para mim, para o meu podcast ou para o nosso entrevistado, é só mandar e-mail para stasacast@gmail.com ou então escrever para a gente nas redes sociais. Então vamos lá, estou aqui com o senhor Reinaldo, veio aqui bater um papo com a gente. Eu acho que, pelo que eu conversei até agora, 40 anos de experiência no setor de condomínios. Eu acho que a gente nunca encontrou alguém com tanta experiência aqui no Rio, né? Que é um mercado mais novo, né? Até, não em condomínio, mas de síndico, principalmente. Então, eu acho que tem muito a contribuir. Senhor Reinaldo, muito obrigado, muito bem-vindo. Obrigado. Conta um pouco aí pra gente essa saga aí tão longa nesse mercado, né? Eu gostaria, inclusive, que o senhor iniciasse, obviamente, fazendo uma breve apresentação de por que motivo o senhor acabou se envolvendo com síndicos, com condomínio, por que o interesse, por que o senhor, que a gente sabe que é tão complicado, né? Onde é que começou isso, né? O senhor pode fazer um resumo para a gente? Como é que começou essa história? Olha, começou na medida em que eu fui morar numa casa em Jacarepaguá, que eu tinha comprado, e que começou num condomínio que tinha 237 ou 42 casas e estava dando alguns problemas. Quer dizer, na época o muro da casa era de tijolo de 1 metro de altura, e que a gente ficava na beirada tomando cerveja com os amigos. Alguns anos depois eu já tinha posto grades de 3 metros de altura. Só que o que acontece é que dava muito assalto, ladrão de galinha, bicicleta e tal, mas dava. E o pessoal queria se unir e me pediram, e eu criei uma associação. E nós começamos a funcionar muito bem, e aconteceu o seguinte: o nosso bairro era o bairro Baronesa, que era o único que tinha 3 quartos. Todas as voltas, que era da mesma construtora, ela tinha 2 quartos. Mas cada um era graça 1, graça 2, era o gramado, enfim. Só que eles não tinham muitas lideranças e começaram a me procurar querendo se juntar conosco. Para formar uma associação maior, mais forte. Fazer parte dessa associação que o senhor criou. Isso. Aí eu disse, olha, a mim eu não posso, que está delimitada a nossa área, mas vamos criar uma associação. E criamos uma associação que englobava todos os bairros, que somava 998 casas, que eu visitei pelo menos 2 vezes durante 10 anos que eu presidi. E nós conseguimos resolver muitos problemas. Um dos problemas que não teve grande solução é que das 900, o máximo que eu consegui fosse que 500 pagassem o mínimo para a segurança, porque não era bairro fechado, né? E, portanto, não era obrigado a pagar. Tinha morador que brigava com os outros e eu pedia paz, calma, mas conseguimos levar. Até que, passado anos, eu vendi a casa porque os meus filhos resolveram casar, cresceram, casaram, a minha casa de 3 quartos já tinha 6 e 3 salões e não sei o que mais, e ficou um monstro que passava meses que eu não ia, ou semanas que eu não ia no andar de cima. E, logicamente, tinha um custo muito alto de manutenção, e a minha mulher dizia, não, isto aqui, os meninos chamavam o clube do vovô e da vovó, quer dizer, iam para a piscina, ficavam lá à noite, a hora que queriam, mas era caro. Então, nós resolvemos ir morar na Abelardo Bueno, na Aroados. E aí foi uma mudança radical. Eu, Reinaldo, demorei muito a aceitar, porque eu tinha construído aquilo tudo, mas eu descobri que deu uma economia de alguns milhares mensais para pagar um condomínio fixo no condomínio. Só que quando o apartamento me foi entregue, eu fui, durante 2 anos, tinha todo mês reuniões, mas eu já comprei a meio, né? Então eu não ia nas reuniões.
Mas a última eu resolvi ir porque era a entrega das chaves. Era uma obra por administração. Por administração, comentou, né? da Labos Melo. Aí eu fui e já saí de lá subsíndico. Quando eu tinha que ir, eu era professor da Federal, eu tinha uma reunião de formatura de alunos de mestrado, eu tinha que ir embora, eu falei, gente, eu não posso ficar porque eu tenho que ir participar de uma tese lá. E aí o presidente falou, bom, mas então o senhor pode ser o presidente, o síndico? Eu falei, nem pensar, não tenho tempo para isso. Então o senhor fica como subsíndico, concordam e tal? E eu fui-me embora e fiquei subsíndico. Logicamente que aconteceu que iniciou ruim a administração condominial e eu tive que entrar mesmo a sério e virei síndico. 5 anos eu fiquei lá fazendo toda a implantação, tudo e mais alguma coisa. Um dia a minha mulher já não aguentava mais, né? E eu disse, tá bom, este ano eu saio. Ela, para garantir, e sem eu saber muito bem, quer dizer, eu tinha escutado, mas não sabia muito bem, quando fomos para a reunião, alguém disse, bom, Reinaldo, então você continua assim? Porque ela disse, não, ele não vai continuar, não. Eu disse, não, eu já disse que eu ia sair, não sei o quê. Ela, não, que é isso, nós não queremos. Ela disse, nós embarcamos depois da manhã para uma viagem para a Europa e tal, não sei o quê, Dubai, África do Sul e não sei o que mais, e nós não vamos. E assim eu consegui sair. Já tem 6 anos isso, mas sempre fui presidente do conselheiro, enfim, conselho, né? O senhor hoje tem um envolvimento, desculpe interromper, mas hoje o senhor tem um envolvimento muito grande com aquela região, né, que tem inúmeros condomínios. Ali, porte, aqueles 37 condomínios que tem ali, Vilas da Barra, nós fizemos uma associação, nem eu, quando cheguei, já estava feita, e eu estou há 7 ou 8 anos como vice-presidente da associação. E às vezes dizem, por que é que você não vira presidente? O presidente da associação tem que ser policial ou alguém ligado com muita influência. Eu não estou a fim de me aborrecer. Então, mas é uma associação que hoje, a AMA Vilas da Barra, ela funciona muito bem na questão de segurança. Nós conseguimos, ali, se vocês analisarem, Abelardo Bueno tem assalto todo dia. Rio 2 tem assalto na porta todo dia. Francisco de Paula, que é a Rua do Canal, tem assalto todo dia. Jaime Poggi, infelizmente, também, na Rua da Estrela. E Pedro Correia, mais ainda. E ali dentro daquele triângulo nosso, dos nossos prédios, não tem assalto há 12 anos. Isso é um ótimo resultado, né? A nossa verba toda é para pagar a segurança. Inclusive, os moradores, tem prédios lá que não aceitam pagar, os moradores, né? E o custo por unidade é R$63. Na Morrio é 600, na Cidade Jardim é isso ou mais. E tem ônibus e tal, mas quer dizer, nós temos... Como nós não tínhamos dinheiro para bancar como os outros têm, porque são obrigados a pagar a associação, a nossa ninguém é obrigado, né? O que é que acontece? A gente teve que pedir ajuda à subprefeitura de Jacarepaguá e nos aproximamos muito. E, de alguma maneira, nos aproximamos com a subprefeitura da Barra, porque é ali do nosso lado, né? O subprefeito da Barra, nosso amigo, nos considera bastante. O de Jacarepaguá, a Thalita, como é que ela se chamava? A Thalita, ela está sempre presente. A Thalita eu até está. comentei com o senhor que a Thalita, ela teve num evento no Vila do Pan, né, que é um dos nomes que nós administramos, ela participou lá. Nós já fizemos lá vários muito também. sobre segurança também. E aí, o que é que acontece? Hoje, o subprefeito já foi mudado, o Henrique, agora entrou o Igor, e todos têm muito bom relacionamento conosco. E nós sempre conseguimos as coisas com o subprefeito ou com o prefeito. Então, nós conseguimos fazer a agulha na Abelardo Bueno para poder passar para a pista do meio. Quem autorizou foi o prefeito, que eu fui pedir pessoalmente e que ele autorizou. E várias coisas a gente tem conseguido fazer. Então, essa aproximação, ela nos facilitou muito, ao ponto que as outras duas administradoras, associações,
o Rio 2 e a Cidade Jardim, eles olhavam assim como primo pobre para a nossa associação, porque eles têm condições melhores, né? Só que hoje todos estão vindo para o nosso bairro. Saem dos outros e vêm, por causa da segurança, que a nossa está melhor. E aí, o que é que acontece? De repente, eles começaram a ter uns problemas e não conseguiam resolver. Um dos problemas foi uma feira livre que iria ser feita primeiro lá na nossa Rua Aroados. Nós fomos para a prefeitura e briga daqui e briga dali e conseguimos acabar com isso. Passados uns 3 meses, eles foram colocar no Rio 2. E aí o pessoal disse, poxa, mas não tem jeito, vai ficar na rua principal, lá dentro do Rio 2. Aí eles vieram falar conosco, pô, peraí, Reinaldo, a gente sabe que vocês conseguiram, e Luciano, vocês conseguiram, conseguimos. Pelo amor de Deus, nos ajuda. A gente ajuda, vamos lá. Aí levamos eles lá, onde nós tínhamos boa penetração, da Barra da Tijuca e também de Jacarepaguá. Fomos muito bem recebidos e aí eles começaram a ser muito bem recebidos e nós conseguimos acabar com isso e outras coisas, tá? Querem fazer festa, tem que pedir 21 dias antes para o batalhão e para a prefeitura, a gente vai lá, pede e faz. Eu passei a participar da Comissão Comunitária de Segurança do 18º Batalhão. Logo depois me chamaram também para a Comissão de Segurança do 31º Batalhão, e eu pertenço às duas. E a gente, com isso, tem um bom relacionamento com os comandantes e com todos os delegados, porque todo mês tem a reunião em que está presente o comandante, todos os delegados da região, seja da Barra ou quando é Jacarepaguá, é a mesma coisa, está a Marinha, está a Guarda Municipal, enfim, está tudo, e nós conhecemos todo mundo ali de contactos constantes, né? Temos participado muito da LERJ, tá? Que nos chamam a toda hora vários deputados, e eu tive uma facilidade de acesso, porque eu fui homenageado com a medalha Tiradentes. Não pela Universidade Federal, né? Eu fui escolhido entre os professores lá junto com a LERJ, e eu fui eleito, ou fui agraciado com a comenda, a medalha Tiradentes. Então, isso tudo vem sendo respeitado, tá? E por isso, hoje, o senhor participa de tantos eventos que tem, né, para síndicos. Não, eu participo de todos. E agora a última envolvimento foi com a saúde. Me convidaram para ir numa reunião do Conselho Comunitário da Saúde. Eu falei, não entendo nada. Se fosse de educação, ainda tinha lógica, né? A universidade, né? Mas não, me chamaram. Quando eu vi, fiquei triste com o que eu vi, realmente. A saúde está muito ruim. Aí falei um pouco para dizer, vamos fazer alguma coisa, gente, temos que nos mexer. 30 dias depois me chamam, você tem que ir à reunião hoje sem falta. Eu falei, por quê? Você vai ver. Quando eu cheguei lá, vieram com a folha diária oficial, o senhor foi nomeado conselheiro. Eu falei, como é que é? Conselheiro distrital da saúde pela prefeitura. Eu falei, isso é loucura, gente. Bom, passou, aí tivemos algumas reuniões, aí numa reunião que estava até o prefeito presente, o subprefeito disse, o senhor não é mais conselheiro da saúde. Eu falei, ótima notícia, obrigado. Não, eu não falei bem, o senhor não é mais conselheiro distrital da saúde. Eu falei, o que é que está aprontando? Não, você, a partir de hoje, o prefeito já nomeou você conselheiro municipal da saúde. Quer dizer, eu que tinha que olhar as clínicas de saúde e os hospitais de Jacarepaguá, Barra da Tijuca, Vargem, até Itanhangá, agora eu tenho que olhar tudo isso municipal, o município todo. Essa briga que está havendo aí dos hospitais federais que estão virando do município, tudo isso eu tive que me envolver. Agora, isso para mim, eu acho que é muito importante. Por quê? Eu estou trabalhando muito mais do que trabalhava quando era professor. Estudava muito, lia muito, mas trabalho braçal era menor. Mas em contrapartida, é o que eu digo, esse tal de alemão, tal de Alzheimer, ele não chega perto de mim. Porra, esse cara está tão ocupado que não tem jeito. Então deixa eu continuar assim que tá bom. Agora mesmo, semana que vem, eu vou para um congresso no Ministério da Saúde em Brasília a semana toda. E me diga uma coisa, Reinaldo. Nós tivemos um período muito difícil, que foi o período pós-pandemia. E, obviamente, isso levou muitas pessoas a mudarem o seu comportamento, o seu modo de vida.
O senhor é à frente de um condomínio grande, né? E ali dentro, na região onde o vários, senhor mora, muitos inúmeros condomínios com o mesmo perfil. O que o senhor identificou de mudança de perfil do condômino, do morador, do inquilino principalmente? Porque eu sei que houve uma mudança grande, que o senhor sentiu isso, e o senhor à frente da administração desse condomínio, o que o senhor pode relatar para a gente? Olha, o que eu observei, e acho que muita gente observou também, é que aquele conceito anterior, de há 30 anos atrás, do sítio de Copacabana era um exemplo. O cara sentava numa mesinha, o gato em cima da mesa, cochilando, quando a porta pantográfica abria, eu abria o bom dia. Fechado, dormia mais um bocado. E o síndico, o que é que ele é? O síndico, o que é que ele fazia? Recolhia o dinheiro, pagava aos funcionários e ia tocando. Isso acabou há muitos anos. E aí veio, não, tem o síndico profissional, o síndico residencial, o síndico... Gente, isso também já mudou radicalmente. Hoje, o problema é que tem muitos prédios que a gente não consegue nem eleger o síndico. Será que essa figura é a figura ideal ou nós temos que mudar isso? Em primeiro lugar, é muito difícil aceitar, nós hoje, aceitarmos um cara mandando em todos nós. Isso é um problema que eu acho que tem que mudar a estrutura. Eu sou apologista de ter um grupo de 3, 2, 4 pessoas para levar para a frente. Por quê? Porque quando o cara, às vezes, o síndico, às vezes, vira dono do negócio. E tem um problema. Quando ele vira dono do prédio, ele começa a agredir todo mundo e se isola ou isola os outros e a coisa não está bem. Então, o que é que está acontecendo? Com a pandemia, tudo mudou radicalmente. Em primeiro lugar, a maioria das pessoas trabalhava em empregos que entrava às 7, às 8 da manhã, saía às 6 da tarde e tal. Isso acabou. A maioria trabalha em casa. O home office se tornou... Home office virou realidade. Realidade para muitas pessoas. Virou para muitas pessoas e funcionários até médio nível também. Então, isso fez com que muita gente passasse a ficar em casa. E aí criou-se um problema. Onde é que eu vou ficar trabalhando home office? Não tinha lugar. Então vai para a varanda, põe lá no quarto do filho, divide, não sei o quê. E aí começaram a procurar unidades maiores ou fazer divisórias de alguma maneira para poder trabalhar. Criar um escritório dentro de casa, né? E aí a pessoa ficou mais em casa. Então, depois de horas trabalhando, vou lá embaixo descansar um pouco. Aí vai lá para o jardim, para as áreas comuns, pô, mas tem um buraco ali, esse cara nunca tinha visto. Aí o outro disse, pô, está aqui há 3 meses. E aí começou a ter atritos com síndicos a toda hora, e moradores, ou condôminos principalmente, e aí isso gerou insatisfação. O pessoal queria um apartamento maior, queria maior condições, começou a ver unidades, aí chegou num apartamento que foi ver, tinha um salão gourmet, tinha não sei o que, a sauna, não sei o que lá não tinha, e aí ele troca. Aumentou a rotatividade, então, deixou de ser aqueles moradores constantes por anos e passou a aumentar o índice de inquilinos, o senhor fala. Virou inquilinos e passou a ter muito mais gente dentro do condomínio. E olhando e vendo os defeitos. Muita cobrança por qualidade, né? Qualidade. E aí começou a dizer, pô, a gente paga uma nota e não tem isto, não tem aquilo. Pô, o porteiro está com uma cadeira quebrada e não sei o que mais e tal. E começou-se a questionar muito as administrações dos condomínios. Os condomínios, alguns síndicos jogaram a culpa para as administradoras. Tem muita administradora que faz 1000 pecados por dia. Mas essa culpa a gente já está acostumado. Já está acostumado. É sempre a maior. Mas aí, rebenta do lado mais fraco. Aí o que é que acontece? Começou a haver uma necessidade de participação deles nas reuniões. Não quer dizer que sejam assembleias, é a reunião que surge de repente e falando mal do que está errado. E muita gente não conseguiu. Aí os proprietários começaram a alugar os seus imóveis para inquilinos. Os inquilinos entram, gostaram e tal, mas de repente
é um casal, nasceu um filho, puxa, mas não tem lugar para criança aqui, mais um quarto, e aí eles começam a mudar também de unidades para outros prédios, e sem criar aquele vínculo que nós antigos nos prédios tínhamos. Troca! Famílias de anos e anos morando no mesmo lugar. Isso conforme 10, 20, 30 anos trabalhando na mesma empresa. Então, isso tudo hoje é questionado. Hoje, nas grandes empresas, se o cara está há 3 anos, vai trabalhando no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, tem alguma coisa errada. Vamos no mercado, vamos encontrar gente mais atualizado, com melhores cursos, e que pode vir por um salário mais barato e fazer a mesma coisa. Então, como o senhor mesmo disse, né? Aquele morador que entrava e saía todo dia para ir trabalhar, sim, ele não reparava em nada. Não, e agora repara em tudo. Ficar como um home office, ele passou a olhar cobrar, mais, a cobrar mais. Né? Principalmente porque agora ele vê que paga e não vê que nada é feito. E agora ele ainda usa mais o prédio. Né? E ele usa muito mais. E quando usa muito mais, é muito mais fácil a gente se perceber de defeitos. Né? E aí ele se desestimula e diz, vamos para outro lugar. Ele mesmo aluga o apartamento, sai e vai para outro. Não quer ficar, não vou aturar mais esse síndico, essa administradora, ou o que for. Então, o que está acontecendo? Hoje, nós encontramos ainda muitos prédios em que o síndico é morador e que a gente tem que reconhecer que a maioria não está preparado para desempenhar essa função. Tem o síndico profissional, existe o bom síndico profissional, mas existe muita picaretagem também. E tem os síndicos, principalmente em certas regiões do Rio de Janeiro, não vamos citar para não criar problemas, mas que está os síndicos ou as síndicas, que hoje tem muito mais síndica do que síndico. Sim, com certeza. Tá? Vai das mulheres, agora mandam muito mais do que nós, não, Luiz? Muito mais. Muito mais. E eu digo lá em minha casa, sim, senhora, não tem que discutir. Não, aqui na empresa tem muito mais mulher que homem. Aqui também, né? Nós temos mais então, funcionários. o que acontece? Elas estão mandando muito mais, graças a Deus, com uma visão extraordinária. Mas eu sinto que essa figura de condomínios, de síndicos, isso tem que evoluir. Eu proporia uma grande reunião, tipo brainstorm, né? Que cada um desse ideias para a gente conseguir evoluir e tentar criar essa figura que vai ter necessidade de existir. Porque hoje os prédios, não querem, o meu prédio fez a associação, foram 5 caras e ninguém quer assumir. Super comum. Por quê? Porque esse modelo está ultrapassado. E nós estamos deixando ficar ultrapassado. E nós ainda indicamos síndicos. Quer dizer, por isso o senhor participa ativamente desses eventos que reúnem esses síndicos para levar esse tipo de conhecimento. Mas a turma escuta mal para burro, está todo mundo surdo sim, ainda, mundo ainda mas surdo. também o mercado melhorou muito com a questão da tecnologia, porque as pessoas antigamente, nesse conceito antigo de síndico, eles não tinham acesso à informação. Hoje, pelo menos, a gente tem os interessados que vêm buscar a consulta em redes sociais, como a gente se preocupa hoje. Esse projeto da Estasa, por exemplo, é essa preocupação de trazer um pouco da vivência de cada síndico no seu dia a dia dentro do seu condomínio, ou síndico profissional, para que essas pessoas que são leigas no mercado ou nessa parte administrativa, de não saber o que o senhor sofre, do que o senhor vivencia, o que nós vivenciamos, o que é a demanda realmente, porque hoje a gente fala, né, são mais de 170 obrigações anuais que um condomínio possui. E a maioria são leigos, eles não têm essa informação. Então, o nosso papel é trazer essa informação. O senhor vê, então, que nesses eventos que o senhor participa, muitos ainda precisam de mais conhecimento, de mais treinamento e se unirem mais, no caso. Quando eu falo com o síndico, eu pergunto, escuta aí, como é que é? É tudo digital? Não, tem uma ou duas coisas. Eu quero saber como é que, então, mas vai a pasta no final do mês. Então, no final do mês é que o síndico vai olhar o que aconteceu. Já aconteceu, pô. Não, isso realmente não pode. Tem que ser diariamente, tem que estar vendo tudo. Eu me recordo trabalhando, por exemplo, numa Sambra, em que eu tinha diariamente o relatório de todos os pedidos, todas as compras, tudo que foi entregue, que não foi entregue, que foi recebido, não foi recebido. Diariamente vinha aquele monte de papel para que a gente olhasse e tomasse decisões. E hoje com a tecnologia você não precisa nem mais do papel. Graças a Deus, né? Sim, mas você hoje tem tudo disponível. Agora,
nós temos que ter muito cuidado, porque a inteligência artificial, ela chegou e ela vai dar muita dor de cabeça. Essa é uma Ele com a rouquidão, eles mudam a voz dele, põe no bom e... Perfeito. Hoje eu recebi um negócio de um WhatsApp, tem uma máscara que você enfia na máscara e fica com a cara de outro, na hora. Como ela é muito fininha, transparente, ninguém diz que não é. Gente, as coisas mudaram muito. O IA vai ajudar, mas vai complicar muita gente. Os condomínios têm que se adequar à realidade. A nossa realidade hoje não é a realidade de Copacabana, lá do síndico, e não é a realidade de antes da pandemia. E não é a realidade do ano passado. Então, ou nós nos corrigimos, ou nós vamos ficar fora do mercado. Desculpa. Não, mas é isso mesmo. Acho que o senhor está super correto, principalmente que assim, o que eu costumo sempre dizer, a transparência ela é essencial. E esse conceito que o senhor falou a respeito de eu só receber a pasta de prestação de contas no final do mês, não fazer o acompanhamento diário, isso não existe. Isso eu acho que o básico que toda administradora deve oferecer é isso. Até porque hoje o senhor é síndico, amanhã pode ser o Luiz, do mesmo condomínio. Então, se o Luiz, como condômino, não tem acesso à informação, e essa informação, é o mesmo conceito, eu não vou num shopping comprar algo sem saber quanto que eu tenho na minha conta. Vamos dizer assim, o condomínio ele não pode fazer algo, ele não pode tomar uma decisão se ele não sabe quanto tem de receita. Mas não é só a decisão dele, né? Para pagar ou receber. Sim, é decisão para tomar decisão sobre novos comportamentos e novas atitudes para iniciar o condomínio. Exato. A única coisa que nós temos que fazer como síndicos, ou como administradoras, ou o que for, é tentar evoluir o condomínio. Um síndico, por exemplo, até pela lei, um síndico tem a obrigação de melhorar 10% o valor do patrimônio que ele está administrando por ano. Isso não acontece. Não, difícil. E se você coloca um dinheiro aplicado ou qualquer coisa, você quer resultados. E, infelizmente, até há pouco tempo atrás, e em muitos lugares ainda hoje, os condôminos colocam o apartamento, o patrimônio, às vezes que foi uma vida de luta para conseguir comprar, na mão de um cara que faz o que quer e ele não toma conhecimento de nada. Não tem alguma coisa errada? O senhor acha que então precisa mudar a cultura do condômino, do inquilino carioca? E em geral? Algumas cidades a gente sabe que é diferente. Não, tem. São Paulo é uma evolução diferente. Mas precisa de mudar esses conceitos. Acho que o papel das administradoras grandes, boas, tem um papel fundamental nisso. Elas têm o domínio, elas podem investir nisso. Isso não vai ser elegendo um síndico num prédio. O subsíndico só pode trabalhar quando o outro se afasta um mês. Então não existe. Os conselheiros não podem dar palpite que o síndico faz o que ele quiser. Os desvios acontecem e o nego depois verifica que foram roubados em milhares de reais. E a coisa vai e fica... Mas vamos fazer uma auditoria, custa dezenas de milhares de reais, que é mais caro do que o prejuízo, não vou fazer, não quero confusão. Com todos esses anos que o senhor está à frente disso, com todas as experiências, né, de momentos diferentes da vida do senhor, que o senhor já passou, qual seria o conselho do senhor para um síndico morador, para um síndico profissional que está começando hoje no setor? Por favor, procure conhecimento. Mas não procure conhecimento nos tradicionais. Procura as figuras que gostam de mexer. As mudanças. Eu, por exemplo, no dia que eu não tiver uma mudança radical diária, eu acabei. Quer dizer, mas tem que fazer o que você diz? Não. Tem que sentar até comigo também para discutir e para nós vermos coisas melhores. Eu não sou dono da razão, mas eu tenho consciência que tem que mudar. Agora, talvez eu não tenha a capacidade sozinho para fazer isso. Talvez não, de certeza absoluta. Então eu preciso que outras pessoas venham. Eu fiz, por exemplo, num grupo aí que queriam fazer um negócio de participação da sociedade organizada. Aí me chamaram e já tinha muitos palpites. Não, vamos fazer uma reunião, um brainstorm. Cada um venha para a reunião de peito aberto e traga uma ideia do que acha que deve fazer. Foi sucesso total, nem eu sabia.
não foram ideias minhas. Eu provoquei o brainstorm, escutava cada um, o outro dizia, eu concordo, eu não, eu quero, não sei o quê. O que é que aconteceu? Isso foi em novembro. Quando acabou a reunião, o pessoal falou, peraí, doutor, por favor, vamos fazer a próxima reunião em menos de 30 dias. Eu falei, meu amigo, é dezembro. Vai ter Natal, Réveillon, vamos fazer até dia 15. E fizemos. Só que depois já começou a haver os donos do negócio querendo, parece às vezes isso acontece muito em igreja e condomínio também, e começam a querer tomar conta. Eu deixei. Agora, passou um ano e tanto, me chamaram, doutor, precisamos do senhor para estruturar uma reunião sobre aquilo que o senhor dizia. Agora tá bom, vamos lá. Você está entendendo? As coisas têm que ser absorvidas. Talvez eu, às vezes, não consiga expressar tudo o que eu penso. Mas, se eu estiver em conjunto, numa mesa redonda, querendo, tá? Eu, por exemplo, eu tinha um problema, eu estava cansado diversas vezes de eu ir em palestras, congressos de condomínios, aí o Luiz, outro qualquer, falava, e dizia, pô, eu quero fazer uma pergunta, né? Aí, poxa, legal, quer dizer, eu parei de trabalhar, paguei o táxi, paguei o curso, paguei tudo, aí eu queria fazer uma pergunta, não dá mais, o tempo já se esgotou e não tem, eu voltava para casa, nunca mais me pegam. Até que eu fui em 2 ou 3 e disse, gente, não dá para continuar assim. Ou vocês fazem um horário dilatado ou reduzem o palestrante. O que não pode é a pessoa quer fazer pergunta, mas a gente vai responder por e-mail, nunca respondem. Aí, o que é que aconteceu? Falei, bom, eu tenho que fazer alguma coisa. Criei um grupo com 20 condomínios, falei, não quero mais. Logo apareceram vários, falei, não, 20. Aí montei um esquema com uma síndica num prédio maravilhoso lá na Barra, e eu falei, ok, nós vamos para uma reunião e eu vou levar pessoas importantes para falar sobre temas. Aí falei primeiro lá, aí levei, e aí foi o seguinte, e qual é o custo? Cada um leva o lanche que quiser comer, põe uma mesa grande e cada um come, ninguém paga nada. Pô, fizeram um banquete, cada um levando Coca-Cola, sanduíche, sei lá o quê. Aí começou, aí eu chamei os palestrantes, ou palestrante, levei um de reserva sempre, que eu não sou esquecido, porque o outro às vezes não aparece. Aí eu levei e disse, muito bem, o senhor quer, nós vamos ter agora uma palestra sobre obras em condomínio. Aí o cara que eu convidei, que vocês conhecem, não vou citar o nome, disse, eu tenho uma palestra pronta de 39 minutos. Eu falei, você não vai fazer palestra, eu vou lhe dar 5 minutos. Que é isso? Como você é importante, 7 minutos para você falar. Depois os 5 é que vão falar. Não, pô, não sei o quê. Aí eu levei, tudo bem, desistiu. Aí falando com outro, pô, que ideia genial, eu quero. Aí eu levei, aí falei, muito bem, você tem 5 minutos. O cara falou, eu levei sobre várias coisas, advogado, segurança e tal. Aí, cada dia um. Aí eu disse, muito bem, já se apresentou, está aqui para responder sobre engenharia, sobre segurança, sobre não sei o quê. O senhor deu voz. Senhores síndicos, mesa redonda, os 20 sentados em cadeira, mesa não, cadeira redonda, roda. Cada um de vocês pergunta o que quiser para o nosso entrevistado. Ele não é obrigado a saber responder a tudo, mas ele irá dizer, eu respondo depois. A reunião começou às 8h30, ao 12h30, eu disse, gente, nós temos que parar. Vamos parar por aqui. Aí o pessoal, não, doutor, vamos fazer outra. E aí fizemos várias reuniões. Então, Ou seja, o senhor... Deu certo. Certíssimo. Deu certo e pelo tempo que o senhor disse que ficou, ou seja, perguntas não faltaram. Não faltaram, entrevistados. só que todo mundo pôde fazer todas as perguntas que nunca conseguia fazer. Porque só ia para ouvir, mas nunca tinha voz. Aí, resultado. E tem uma coisa, eu, por exemplo, tenho palestras, que quando eu vejo palestrante num congresso, eu já sei a palestra, vou ouvir outra vez. Não aguento mais. Muitos iguais, né? Não, muitos iguais, Foi não, muitos eles se eventos repetem, se repetem. Eu concordo O com outro senhor. diz que tem a palestra de 39 minutos. Pô, esse cara está repetindo isso há 10 anos.
Isso não pode continuar. Nós temos que entender que os síndicos talvez não estejam ainda preparados, mas os condôminos e os inquilinos, que hoje têm uma força que não tinham no passado, que não podiam nem falar em Assembleia Geral, e que hoje a lei permite, se o proprietário não estiver, o cara pode até votar, quer dizer, a coisa está complicada. Então, eles sabem o que eles querem e não conseguem falar. Desculpa, já falei demais. Senhor Arnaldo, foi um prazer receber o senhor, né? Eu já conheço o senhor há muitos anos, sei do seu trabalho, sei que o senhor é bem envolvido com tudo relacionado a condomínio, né? Por isso o nosso convite, então agradeço a sua participação. Pedimos desculpas pela voz do nosso querido senhor, do jeito que está hoje, sem poder falar muito, tá? Mas ele escutou. Mas foi um grande prazer receber o senhor aqui. Obrigado, muito obrigada, viu? Muito obrigado. As opiniões deste podcast não são recomendação de investimento, de fornecedor ou do que deve ser feito. São apenas dicas e histórias baseadas na nossa experiência ou de nossos convidados, que esperamos poder contribuir para a sua própria tomada de decisão.